Muito bem, então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo ITIC, Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação. Pessoal, aula de hoje, vocês vão aprender sobre configurações operacionais do Windows. É muito bacana você aprender a configurar de uma forma prática, rápida e objetiva o computador. É claro que na aula de hoje você não vai aprender tudo o que realmente é interessante você aprender. Porém, é um passo a passo para que você obtenha uma compreensão maior sobre trabalhar com configurações operacionais. Porém, o que eu vou trazer na aula de hoje é o que eu julgo ser necessário para que a mente de vocês compreendam esse mundo que é o trabalho de configurações operacionais. Então, temos alguns tópicos relacionados na apostila, que é sobre o primeiro tópico, configurar o sistema operacional. É muito importante isso. Vou trazer para vocês as configurações importantes e necessárias. Aqui já dá para você entender que, como vou trazer configurações importantes e necessárias, significa que existem outras configurações. Porém, eu vou trazer o que mais importa para a aula de hoje e o que é mais necessário você entender. Por quê? Porque até em testes, por exemplo, para primeiro emprego na área de informática, pode cair situações como essa, que o recrutador ele vai pedir para que você configure o Windows. Bom, e todo esse trabalho de configurações você faz por onde? Você faz pelo painel de controle e configurações. É uma janela que você vai encontrar no sistema operacional e nessa janela você vai encontrar todas as opções possíveis para que você possa configurar o sistema operacional. Dentro também do painel de controle, olha só, você vai encontrar uma opção para que você possa desinstalar programas indesejados. Por exemplo, tem um programa que está ocupando muito espaço e não tem ali nenhum uso para você. Está ali servindo só de enfeite e está ocupando espaço. Você pode, desinstalar. O que é que isso vai provocar? Isso vai provocar o quê? Mais aumento no espaço de armazenamento e também melhora também o processamento. Por quê? Porque quanto mais informações, mais cheio fica, certo? Mais cheio ele fica, e por isso que muitas das vezes o processamento ele retarda, certo? O processamento às vezes retarda devido a quê? Devido a bastantes informações, e até informações que são desnecessárias, beleza? Também, dentro do painel de controle, você vai encontrar uma opção chamada de privacidade, onde você pode configurar ali a privacidade do sistema operacional Windows relacionado ao que deve ser feito e ao que não deve ser feito. Também tem uma opção muito bacana que é chamada de contas de usuário. Digamos que o Vinícius, o Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius, na casa dele mora 20 pessoas na casa dele, né? Eita, imagina aí, 20 pessoas na casa. E lá só tem só um computador que todo mundo vai usar, né? Aí você pode fazer o quê? Você pode criar uma conta para cada usuário. Não é usuário de droga, não, viu, pessoal? É o usuário do computador, viu? Certo? É o usuário do computador. O que acontece? Quando você configura uma conta para cada pessoa ali vai ter o seu ambiente de trabalho, onde você pode estar personalizando a área de trabalho, os seus documentos não vão ser vistos pelos demais usuários, tudo aquilo que você fizer não vai ser visto, ou salvar, não vai ser visto pelos demais usuários. Por quê? Porque você está entrando dentro do seu próprio ambiente. Ou seja, é como se você transformasse um computador em vários, certo? Ou seja, eu não sei se vocês lembram, antigamente tinha um aparelho de som chamado de 3 em 1. Não lembro não, né? Do tempo do pai de vocês, quando o pai de vocês eram adolescentes, jovens,
tinha esse aparelho chamado de 3 em 1, né? Era o quê? Era um som que ao mesmo tempo era da rádio, tocava disco e CD, ou CD ou então fita, né? Fita cassete. Na verdade, era rádio, ele era rádio, ele tocava fita cassete, né? E o CD de vinil, 3 em 1. Aí depois, com a evolução, o CD de vinil saiu, aí ficou sendo só rádio, fita cassete e o CD. E por aí vai. Não? Então, a gente vai aprender também, eu vou ensinar a vocês como criar uma conta de usuário. Por exemplo, aqui mesmo, ó, aqui nós temos vários alunos. Por exemplo, digamos que o Luiz Gustavo, ele toda vez que ele vem para a aula, segunda, né? Não, terça e sexta, ele só senta aqui no computador número 5, né? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso criar aqui, ó, eu tenho, por exemplo, 2 turmas de manhã e 2 turmas pela tarde, né? Eu posso fazer com que esse computador número 5 aqui, eu posso fazer com que cada aluno, na hora que ele sentar nesse computador, ele não vai sentar e usar um outro usuário, ele vai usar o usuário dele, vai só ele colocar o nome e a senha e pronto. Certo? Eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. E também, pessoal, é possível também, por meio do painel de controle, você trabalhar a aparência e a personalização da área de trabalho. Como, por exemplo, mudar o plano de fundo, colocar uma animação, isso e aquilo, muito top. Beleza? Então, na prática, funciona da seguinte maneira, ó. Prestem bastante atenção. Ó, por exemplo, como é que você faz para entrar no painel de controle? Ó? Aqui embaixo, ó, na barra de tarefas, nós temos o quê? Nós temos o botão pesquisar. Botão não, a área de pesquisar. Por exemplo, digite aqui para pesquisar. Já viram isso lá no início da tela? Quando você chega aqui na escola e você olha para o lado esquerdo, tem a bandeirinha do Windows e tem uma caixa com a lupinha. Digite aqui para pesquisar. Essas configurações você faz por meio de quem? Por meio do painel de controle. Ó. Ó, eu digitei o nome painel de controle, ó, clico em painel de controle, pronto. Já estou na janela do painel de controle. E aqui, pessoal, nós temos todas as opções para que você possa configurar o Windows. Não vamos mexer em todas, vou mostrar só os mais importantes e necessários. Por exemplo, aqui em sistema de segurança, o que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, eu tenho aqui o Windows Defender Firewall. O que é o Windows Defender Firewall? Ele é um aplicativo nativo do Windows que trabalha com proteção. Por exemplo, eu vou clicar aqui e o que acontece? Ele vai me mostrar aqui a seguinte informação. Ajude a proteger o PC com o Windows Defender Firewall. Então, como eu acabei de falar, ele é um programa nativo do Windows que serve como proteção, ou seja, ele é como se fosse um antivírus. Você não precisa, por exemplo, você baixa um antivírus e ele vai fazer o que? A segurança, a proteção contra ataques de programas maliciosos, né? Que pode ser baixados pela internet, que pode ser inseridos por meio de um pendrive infectado. Porém, pessoal, sempre observe isso no Windows Firewall. Ó. Aqui, por exemplo, em ativar ou desativar, nunca deixem ele desativado. Viu? Por quê? Porque se eu marcar aqui desativar o Windows Defender, o que é que vai acontecer? A internet, nem todas as páginas que você acessa são confiáveis. Nem todas. Aí o que é que pode acontecer? Você pode, de uma forma acidentalmente, ou então de uma forma inocentemente, ao acessar um site, você clicar no link e esse link, no ato de você clicar, você pode ali estar baixando o quê? Um vírus, certo? Então tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Então,
Essa opção aqui é aconselhado nunca deixar desmarcado. Beleza? Vou voltar aqui, ó. Bom, aqui eu tenho redes e internet. Aqui em redes e internet, eu tenho um... Deixa eu ver aqui. Opções da internet. Pronto, aqui, ó. Opções de internet. Ó. Aqui em opção de internet, por exemplo, ó, se eu quero fazer com que a minha primeira página inicial, toda vez que eu acessar ali o Google Chrome, eu posso fazer com que a primeira página seja relacionada ao link que eu colocar aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui www.sbt.com.br, né, o site daquela empresa de TV, do Sistema Brasileiro de Televisão. Se eu clicar em aplicar em OK, toda vez que eu clicar lá no Google Chrome, a primeira página que vai abrir é do SBT, certo? Geralmente, isso aqui a gente não altera, viu? Aqui é só para você entender. Certinho? Muito bem. Já aqui em central de rede e compartilhamento, eu tenho a opção de alterar as configurações. E o que acontece aqui, ó? Eu tenho duas redes, eu estou usando aqui duas redes de internet, certo? Como é que eu consigo desativar essa rede? Ó? Clicando com o botão direito, se eu clicar em desativar, a conexão vai cair. Aí o que é que vai acontecer? A conexão cai, por quê? Porque eu desativei a minha internet. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Puxado o cabo, não, puxado o cabo de rede aqui do gabinete, certo? Sinais que você pode ver na conexão de rede. Você sabe que lá embaixo, ó, perto do relógio, nós temos a conexão de rede, né? O que pode acontecer? Pode acontecer dois sinais. Pode surgir um sinal amarelo com uma interrogação e pode surgir um X. Geralmente, quando surge o X, é porque algum cabo de rede está desconectado, certo? Pode ser tanto o cabo de rede que fica aqui atrás, ó, pode ser tanto daqui, do gabinete, como lá da entrada, ó, da rede. Ou, Sai. compreendido? Beleza. Às vezes, quando, por exemplo, a internet, você olha lá para o seu roteador, né? E tá lá o sinal direitinho lá, não tem nenhum sinal vermelho, você sabe que o sinal vermelho significa que não tem internet, né? É. Aí o que acontece? Se tiver tudo verdinho, aí você não tiver tendo conexão, deve ser alguma instabilidade. Aí o que você pode fazer? Ó? Você vem aqui, isso no computador, né? Ou então no notebook, ó. Aí você clica em diagnosticar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise. Se ele encontrar algum problema, ele corrige automaticamente, certo? Porém, nem sempre ele vai corrigir. Mas sempre é bom fazer isso. Certinho? Pronto, vou voltar aqui lá para o painel. Aí eu tenho aqui o sistema. Opa, sistema não. Painel aqui de controle. Pronto. Eu tenho rádio webs e sons. Aqui, pessoal, em dispositivos e impressoras, vocês vão encontrar todos os dispositivos que estão instalados no computador. Por exemplo, o meu alto-falante, a minha câmera, meu microfone, o monitor, o teclado, o mouse, a impressora que está lá na recepção, que está compartilhado na rede. São dispositivos que estão instalados
no meu computador. Se eu quiser desinstalar eles, ó, se eu quiser fazer uma desinstalação, eu vou ter que, por exemplo, ó, aqui, ó, remover o dispositivo. Agora, só que se eu remover o dispositivo, eu não vou ter como usar posteriormente, certo? Às vezes também, pessoal, nesse caso aqui, ó, ao clicar, por exemplo, nesse que estou aqui em cima, ó, vai aparecer apenas algumas opções, viu? Diferente daqui de baixo. Aqui de baixo tem mais opções, né? Também, ó, qualquer problema na impressora, você pode vir aqui ó, em soluções de problemas e ele vai fazer também uma análise, ó, ele vai diagnosticar. Ele pode resolver aqui o problema? Pode. Como também não pode resolver, viu? Pode acontecer essas duas coisas. Ele pode solucionar o problema para você, como também não pode solucionar. Certinho? Programas. Pronto. Aqui eu tenho programas e recursos. Dependendo do computador, ele vai mostrar ó, todos os programas e aplicativos que estão instalados no PC. Se eu quiser remover qualquer um desses programas, ó, eu seleciono, clico com o botão direito e marco desinstalar. E ponto final, certo? Ponto final. Só basta você fazer isso. Contas de usuário. Agora sim, ó, preste atenção porque a gente vai fazer uma atividade relacionada a contas de usuário. Em contas de usuário, eu tenho aqui, ó, primeira opção, conta de usuário, eu vou clicar. Esse cara aqui é bonito, né? É lindo, né? Rapaz, é gatinho demais. Se fosse uma menina, ó, me jogar nele, ó. Então, pessoal, aqui eu tenho esse computador aqui só tem apenas uma conta de usuário, que é a minha conta, certo? Por exemplo, professor, mas aí o senhor falou que nós podemos criar vários usuários. Pode criar vários usuários, porém, existem duas maneiras. Eu vou mostrar duas maneiras de como você pode fazer isso. Agora não. A gente vai ver algumas coisinhas. Ó. Por exemplo, alterar o nome da conta. Tá aqui, ó, conta Jander, conta local, eu estou como administrador. Se eu quiser alterar, eu venho aqui, alterar o nome da conta. Pronto. Aí o que é que eu faço? Eu venho aqui, por exemplo, e coloco professor. Clico em alterar o nome. Mudou alguma coisa aí? O que foi que mudou? O nome, né? O nome do usuário. Então, ó, toda vez que eu quiser alterar, eu faço isso. Eita, nome lindo. Rapaz, tudo é lindo nesse cara, né? O olho, o cabelo, o charme, a camisa, o sorriso, né? O olhar, rapaz, Depois eu ensino para você a ser lindo, viu? É. Também você pode alterar o tipo de conta. Ó. Em alterar o tipo de conta, é claro que, por exemplo, como tem apenas uma conta, ele vai mostrar apenas administrador. Se tivesse aqui mais duas contas ou três, essa opção aqui iria me dar a opção de eu selecionar ela. Mas eu tenho aqui apenas uma conta. Isso, tem que ter um outro usuário, certo? Aqui embaixo, eu tenho assim, ó, gerenciar outra conta. Em gerenciar outra conta, eu posso fazer o quê? Adicionar um novo. Agora sim, ó, eu posso adicionar um novo usuário. Eu clico em adicionar um novo usuário. Nessa janela que vai aparecer, que você está visualizando nesse exato momento, em configurações, você vem aqui, ó, família e outro usuário. Família e outros usuários. Vão gravando essa ideia. Pronto, marcou aqui. Aí você vem aqui, ó. Outros usuários. Permita que as pessoas que não fazem parte da sua família entrem com suas próprias contas. Isso não as adiciona à família. Por exemplo, aqui, ó, se eu clicar aqui,
Ele vai abrir uma janela com o tema conta da Microsoft. Esperar aqui o bichinho carregar. A boa vontade dele, né? É. Demora um pouquinho isso aqui. Aqui é porque é a primeira opção. A primeira opção aqui, ele vai pedir para você, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir para você colocar uma conta de usuário. Só que, para mim poder colocar essa conta de usuário, a outra pessoa, ela tem que ter uma conta da Microsoft, certo? E eu acredito que talvez vocês não tenham uma conta pela Microsoft. Por exemplo, quem aqui já fez uma conta pelo Outlook, e-mail pelo Outlook? Não tem, né? Aí, por exemplo, para poder usar vocês como exemplo, eu teria que um de vocês tivesse uma conta do Outlook ou até mesmo uma conta do Office ou do Windows. Geralmente é mais a do Outlook, certo? Aí o que é que eu faria? Eu colocaria aqui, ó, o meu e-mail, por exemplo, meu e-mail aqui, ó. Só que o meu aqui não vai dar certo, por quê? Porque eu já estou logado. Mas aqui é só um exemplo, certo? Aqui é só um exemplo, ok? E ao clicar em próximo, o próximo usuário já está definido, viu? Vou cancelar aqui. A outra maneira, pessoal, é assim, ó, crie uma conta de usuário local. Nesse caso aqui, não precisa de conta de do Windows. Eu vou clicar aqui, ó, criar uma conta de usuário local, certo? Aí o que que vai acontecer? Ele vai te direcionar, pessoal, para o quê? Para um vídeo, por exemplo, vou abrir aqui o vídeo. Esse vídeo, ele vai mostrar um passo a passo de como você vai fazer essa alteração para outra conta de usuário, certo? Ó, eu vou abrir aqui o vídeo. Esse vídeo aqui parece que é só imagem. O vídeo não está carregando, ó. O vídeo não quer trabalhar. Famílias, outros usuários. Deixa eu ver se ele abre aqui. O negócio que vai demorar um pouquinho. Mas vamos aguardar aqui. Ele não está carregando. Bom, vou colocar aqui a minha conta só para vocês verem. Pronto, tá aí, ó. Ó, criar um usuário para este computador. No caso de vocês, ó, como atividade. Vocês vão colocar o nome de vocês, viu? Por exemplo, Mário, né? Mário. Vou criar aqui uma senha. Não esqueçam, viu? Vou avançar. Ó, caso você esqueça, esse campo é obrigatório, isso, aquilo, outro, né? Aí aqui tem que preencher tudo isso aqui. É o pai, só acho o pai isso aqui. Que é só para... Tudo é pai aqui. Pai, pai, pai.
Pronto. Tá aí, ó, conta, outra conta, ó, criada. Virei? Mário, conta local. Por exemplo, fica assim, ó. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aqui. Ó, estão vendo aqui no menu iniciar que eu tenho a minha conta e a conta do Mário, a conta que eu acabei de criar, né? Certo? Se eu clicar aqui, eu vou entrar agora na conta do usuário do Mário, certinho? Ó, pronto. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Quem está em casa? Vocês estão me ouvindo agora? Beleza, então vamos lá. Aí, por último, pessoal, questão do painel de controle, nós temos aqui aparência e personalização. Por exemplo, aqui em aparência e personalização, eu tenho o quesito visual, a caixa de fontes. Como padrão, o Windows ele tem uma pasta com fontes padrão. Caso você queira adicionar novas fontes, você deve acessar um site com fontes, baixar a fonte e colar aqui dentro dessa pasta, certo? Aqui, ó, são todas as fontes padrões do Windows. Aí, caso você queira uma fonte diferente, você vai acessar um site, como por exemplo, você coloca assim, ó, no Google, baixar fontes, tem esse site do Datafontes. Aí eu quero usar essa fonte aqui, ó, essa fonte chamada de Austrália Custom. Eu não tenho essa fonte lá. O que que eu faço? Eu clico em baixar, né? Baixar. Aí eu vou mostrar na pasta. Esse arquivo aqui, ó, a gente vai ter que extrair o conteúdo. Como é que você vai extrair o conteúdo? Primeiro, vou fazer uma cópia, vou criar uma pasta, vou colocar o nome fonte aqui, para ficar mais fácil de encontrar, e colar. Pronto. Próximo passo, clica com o botão direito e extrai aqui, ó. Extract header, que é extrair aqui. Pronto.
Tá aqui, ó. Você vai pegar ó, todos esses arquivos, ó, que tem a letra A. Tudinho. Não, porque aqui ele vai conter todos os estilos. Tem que pegar todos. Porque, ó, tem um estilo para todo maiúsculo, tem um estilo para todo minúsculo, tem também o estilo para acentuações, aí tem que pegar. Agora vai ter fontes que não vão ser, que não vai ter a opção para acentuação. Por exemplo, a palavra João, né, tem um acento, né? Aí tem fontes que não tem acento. Aí você não vai ter como utilizar essa fonte, a não ser que a gente faça uma gambiarra. Por exemplo, quando eu encontro uma fonte bonita que ela não dá opção para a fonte, eu faço uma gambiarra. Eu desenho ali acentuação, o tio, então um acento circunflexo ou acento agudo para poder utilizar aquela fonte ali. Aí eu copio e lá, ó, no painel de controle, dentro da parte de fontes, ó, botão direito, colar. Pronto, colei. Aí o que acontece? Ó? Eu vou abrir aqui um programa chamado de CorelDRAW. Deixa eu abrir aqui o CorelDRAW. Eu vou digitar o meu nome e vou usar a fonte que eu acabei de instalar. Entendido? Olha aí, ó. Eu vou digitar aqui o meu nome. Ó, Jander Mário. Ó, o nome bonito, ó. Igual o dono, né, pessoal? Olha aí, ó. Como é o nome da fonte, quem lembra? Pronto, vou digitar aqui. Austrália Custom, né? Ó. Olha aí, ó. Oh, show, né? Então, vocês também podem estar fazendo isso, viu? Você quer uma fonte legal e tal, aquilo outro, baixa, faz aquele processo de extrair, copia o arquivo, viu, Luiz Gustavo? Cola lá na pasta fontes, depois. Só que um detalhe, ó. Quando você for formatar o computador, o que é que vai acontecer? No processo de formatação, as fontes que vocês baixaram, elas não voltam no processo de instalação. Por quê? Porque no processo de instalação, o Windows ele só vai garantir as fontes padrões. Eu aconselho que sempre você guarde essas fontes no pendrive ou então no drive de vocês, na nuvem, isso, certo? Por quê? Porque quando for formatar o computador, vocês vão perder essas fontes. No curso de montagem e manutenção de computadores, vocês vão aprender a fazer formatação de computador, né? E instalar o sistema operacional novamente. Aí só que quando instala o sistema operacional novamente, as fontes que vocês colocaram lá na pasta não vai existir, só as padrões, ok? Aí eu aconselho o quê? Sempre salvar. Por exemplo, lá no meu notebook, lá no meu drive, eu coloquei lá as fontes que eu instalei no sistema operacional. Por quê? Porque eu sei que quando eu for formatar, eu vou perder. Certinho? Beleza? Então, atividade, relatório como sempre. Eu quero que vocês criem uma conta de usuário. Depois, vocês vão baixar uma fonte qualquer, fazer aquele processo do extrair aqui, copiar e colar na parte de fontes. Um atalho, pessoal, para você entrar no painel de controle, ó. Você vai apertar bandeira do Windows e a letra I, que você vai entrar no painel de controle, viu? É claro que a aparência dele aqui vai ser diferente, certo? Aí você vai vir aqui, ó, no painel de controle, vem aqui, ó, em personalização. Ah, detalhe também, você pode alterar o papel de parede, viu? Certo? Por aqui. Ah, aqui em contas, ó, você pode modificar por aqui também. Aqui ele só não vai apresentar, deixa eu ver aqui.
Aqui ele só não vai apresentar, pessoal, a opção de quê? A opção da pasta. Para você encontrar aquela pasta lá, para colocar a fonte que você baixou, vai mesmo direto digitando painel de controle, viu? Painel de controle, para você vir aqui, ó, em aparência e clicar em fontes, certo? E colar aqui. Então a atividade é essa, viu? Cria uma conta de usuário, se ele pedir, ele vai pedir a senha, coloca uma senha fácil, para você não esquecer, para você criar o seu próprio ambiente, e depois você vai baixar uma fonte e colar dentro da pasta fontes no painel de controle. Essa é a atividade, beleza? Bacana, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um excelente final de semana e até a nossa próxima aula, terça-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal.